Então sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa aula 1 do nosso curso Dominando a Arte Fluida. Estou muito feliz, viu, gente, da decisão de vocês, da gente formar essa comunidade de criativos, né? Essa comunidade de arte fluida. Esse processo que a gente está criando aqui, eu garanto que é um processo de muita transformação. A gente está iniciando aqui uma jornada que é uma jornada para a gente expandir a arte, expandir a criatividade, né? Quem me acompanhou lá no YouTube nas 3 aulas, eu sempre falo que eu, Andressa, eu consigo atingir um número X de pessoas. Mas tem, por exemplo, a Marilene, que está aqui, que é minha aluna da mentoria, né? A Marilene está no Rio Grande do Sul. Possivelmente, às vezes, eu não vou atingir as pessoas que estão nessa região. Pode ser que isso aconteça. Mas às vezes a Marilene que vai atingir essas pessoas. Então é importante vocês entenderem que esse é um movimento que às vezes ele começa, que é sobre cada um, às vezes é sobre a Ana Cláudia, é sobre a Rita, é sobre a Ruth, mas é um processo que depois a gente começa a transbordar. A gente começa realmente a colocar isso na vida de outras pessoas. Eu acho que se não me engano é a Rita que já pintou com os filhos, né? Acho que é a Rita que já pintou. Então, imagina, ela que vai realmente transbordar com a arte fluida, tá? Então, essa é a primeira clareza que a gente precisa ter nesse processo. É importante durante as aulas, gente, vocês terem um caderninho. Hoje eu até mandei lá no grupo. Pega um caderninho ou folha mesmo para vocês irem anotando as dúvidas, os insights, porque vocês vão perceber que o processo ele é sobre a técnica, mas é uma jornada que a gente está construindo aqui. A intenção que eu tenho, o meu objetivo aqui como professora, né, como educadora, é levar vocês desse ponto A, que pode ser esse ponto que eu não estou tão criativa, eu estou num momento de vida que às vezes eu não estou me sentindo tão bem, eu estou mais ansiosa, ou eu estou desejando fazer uma transição de carreira e ainda não consigo fazer essa transição de carreira, eu começar a jogar, sabe, sementinhas? A gente não vai, às vezes não tem assim, um terreno grande e às vezes a gente quer colocar várias flores, a gente tem que começar com esse processo plantando as sementinhas. Então é isso que a gente vai fazer ao longo desse mês todo de março, é começar a plantar essa semente. Você planta a semente, não tem no outro dia que nasce flor, né? Então é realmente uma jornada. É preciso que você assuma o compromisso com essa sua jornada criativa, tá? Vocês vão ver eu falando bastante sobre isso. Porque, gente, é uma construção. Ninguém saiu andando de bicicleta da noite para o dia, né? Ninguém começou a nadar da noite para o dia. O cara que é maratonista, ele não começa também nesse processo da noite para o dia. Então, é uma construção. E é isso que a gente vai fazer aqui. Na aula 1, o que eu percebi nos últimos dias, conversando com vários de vocês, olhando o grupo, as mensagens, a gente vai começar com uns princípios super básicos, gente. Eu vou repassar materiais para vocês. Ah, Andressa, mas eu já sei, eu já experimentei, eu já entendi. Mas aí realmente a gente precisa passar isso com muita clareza. Porque o que eu percebi? Principalmente no âmbito de tinta, é uma dúvida que vocês têm bastante sobre a tinta, né? Será que eu posso misturar tinta de parede? Eu compro PVA, eu compro tinta acrílica, eu compro fosca, brilhante. Então eu vou passar hoje e vou fazer essa construção com vocês, que é a nossa fundação. Então imagina que a gente está aqui construindo uma casa, certo? Alguém começa a construir a casa pelo telhado? Ninguém, né? Porque senão o telhado vai ficar o quê? No vento, no ar? Não. A gente precisa realmente construir essa base. Então, hoje eu vou fazer essa jornada com vocês com relação a todos os materiais. Eu vi que muitas pessoas também estão com dúvida quando eu utilizo o maçarico, ainda não tenho maçarico, o que acontece? E principalmente, gente, o que não fazer? Assim, é interessante que vai ser difícil eu falar para vocês, tipo, não faça isso. Por quê? Porque eu tenho um princípio como artista que eu prezo pela experimentação. A arte, diferente do que muitas de nós, eu acho que a gente está aqui só em mulheres hoje, né? Eu acho que o grupo é só de mulheres, se eu não me engano. Olha isso. Mulherada aí
querendo desafiar os limites da criatividade. Então, assim, o que é natural, né, do nosso processo, à medida que a gente está estudando, né? Que a gente fica com muito pensamento na cabeça, né? Eu nem experimento e eu já estou criando dúvida. Sabe aquele negócio assim? É a dúvida a dúvida que eu vou ter, mas eu nem experimentei. Então, eu quero hoje esclarecer o aspecto de materiais, mas entendendo que é muito importante depois vocês irem para a prática. Andressa, ainda não sei direito. Faz com quem você é e com os recursos que você tem. Fez, você vai ver que vai abrir clareza na sua mente. Esse é o processo. Artistas como Frida Kahlo, por exemplo, né? Você tem a Adriana Varejão, que hoje é uma das maiores artistas contemporâneas do Brasil. Gente, todo mundo vai para o processo de experimentação. Não tem como fugir disso. Então, assim, André, se isso é certo ou errado, é pouco provável vocês vão me ouvir falando assim, não faça isso. Não, experimenta. Teve, se eu não me engano, quem que foi? A Cláudia. Acho que a Cláudia está aí, né? A Cláudia fez a experimentação dela e eu achei simplesmente extraordinária a experimentação dela. Quando ela postou, ela falou assim: Olha, eu não sei se a técnica é muito bem isso, mas eu me senti no desejo de criar dessa forma, eu fui me soltando e foi isso que eu fiz. E nesse momento, gente, é importante que vocês sigam essa trajetória. Vai experimentando, independente se está certo ou errado, porque certo e errado na arte é relativo, não é? Quando a gente vai numa galeria, a gente vai em um museu, às vezes a gente olha algumas obras e fala: Meu Deus, o que que é isso, né? Será que isso é realmente arte? Então, crie do seu lugar. Lembrando que, e aqui é importante vocês anotarem esse ponto, ó. Não entra, gente, vou falar isso até aqui mais pertinho, vou chegar aqui pertinho da câmera para eu ficar pertinho de vocês, viu? Não entra num processo de comparação. Andressa, mas eu vi lá no grupo que fulana tá criando assim, e o dela parece que tá mais bonito que o meu, e não sei o quê, e o dela parece que tá mais fluido. Se você pegar essa portinha e entrar nela, eu te garanto que na porta seguinte você vai encontrar a frustração, tá? É importante você entender que cada ser humano, ele tem uma história, ele tem uma bagagem, ele tem uma forma de expressar. Você pode vir aprender comigo, mas você às vezes você não vai fazer essa arte aqui, é só a Andressa que pode fazer. Tá entendendo? Esse é o meu processo. Então respeite o seu processo, com quem você é hoje. Andressa, hoje eu não tenho recurso para comprar trocentos mil tipos de tinta, mas eu consigo comprar três. Então, ótimo, faz com três. Já é excelente do que não praticar. Então, ó, vamos lá. Prática, pós-aula. A gente vai ter uma semana de intervalo de uma aula para outra. Começa aí, anotando esse ensinamento. Prática, arte fluida. Arte é realmente um processo de prática. Hoje eu faço de novo, faço amanhã. Gente, eu continuo fazendo e eu continuo errando, eu continuo não gostando. Tem hora que eu amo loucamente. Eu tô indo, hoje eu termino essa aula aqui, eu tô indo para São Paulo para poder fazer a entrega de um projeto maravilhoso que eu vou compartilhar com vocês e vou entregar outra obra de outra cliente em São Paulo também. Eu fui fazer a obra desse projeto que eu tô indo lá levar. Gente, eu escolhi as cores, sabe? Aquelas cores assim que eu falei, meu Deus, vibrante, lindo, maravilhoso. Misturei. Se vocês forem lá no meu Instagram, eu postei. Tá lindo. Quando secou, gente, mas ficou terrível. A mistura da tinta não deu certo. Não sei, eu usei o secador e o preto, parece que ele engoliu as outras tintas tudo. O negócio ficou terrível. Aí eu olhei e falei, tá bom, já entendi, vi o que, que tem de ensinamento nesse processo. Ah, essa mistura de tinta não deu certo, então não vou repetir, entendeu? É importante que você aprecie a sua jornada da criação. Então vamos lá, ó, experimentação. Vai anotando aí, experimentação,
Não comparação. Compare com você mesmo. Olha, fiz ontem desse jeito, aqui eu gostei. Eu acho que, se não me engano, não sei se foi a Ana Cláudia ou a Rita também, eu não lembro direito. Alguém colocou lá e falou assim, tipo, ah, não gostei, porque tá, minhas emoções estão bagunçadas, eu não gostei. Na tela saiu isso, entendeu? Então compare com você. Olha, realmente. Ah, então o que que eu preciso? O caso, por exemplo, aí da Rita. Cara, eu não gostei, porque essa é uma frase clássica que eu escuto, assim, às vezes você olha a obra está realmente sem defeito técnico, tá vistosa, a paleta de cores é uma paleta, assim, bonita, aí a pessoa fala, não gostei. Então, aí você precisa entender o que que tem dentro de você que fez com que você não gostasse. Compare com você. Essa é um. Se eu fosse vocês, anotava isso, tá? Porque vocês vão precisar ao longo dessa caminhada. Então, sempre que eu for comparar, eu comparo comigo. Sabe, a Andressa de ontem. Ontem mesmo, eu estava falando com o meu marido. Eu estou fazendo uma paleta de cores que não tem nada a ver com isso daqui. Nada, gente. É uma paleta de cores em tons terrosos, tom de chocolate. Aí eu olhei ela assim, ó, e eu sempre faço coisas muito vibrantes, né? Deixa eu até pegar aqui do lado para vocês verem. Normalmente eu sempre trago um jeito assim, às vezes, olha, eu gosto muito, eu trabalho muito com esse aspecto de trazer um pouco de brilho, né, do cintilante, aqui é porque a iluminação dá reflexo. Mas eu gosto sempre desse lugar mais vibrante. Aí agora eu tô fazendo essa que não é tão vibrante, eu tô num conflito. Tem dias, é uma coleção que eu tô fazendo, que mais ou menos vai ser umas 15 telas. E eu olho e falo, gente, será que eu realmente tô gostando disso? E eu tô pintando já há 14 anos, entendeu? Então tem hora que vai acontecer isso. Então só vai respeitando o seu processo. Até aqui estamos claro, gente. A gente está firme nesses combinados? Por gentileza. Até para a gente, enquanto mulher, a gente ser gentil, né? Porque a gente, como mulher, principalmente, né? Ô, jornada assim, desafiadora, né? A gente só quer sempre estar bem, às vezes vem a vida e atropela, porque uma vez ou outra aqui, alguém já foi atropelada na vida, né? Então assim, vamos só respeitar, vamos aproveitar e criar o quê? Quarto ponto, prazer nesse processo. Vamos tornar esse lugar ele de prazeroso, de trazer alegria, da gente encontrar isso dentro de nós. E porque a arte, ela vem com esse quentinho do coração. Olha aqui, eu tô falando para vocês até arrepio, porque realmente, sabe esse quentinho que às vezes na dinâmica da vida a gente vai perdendo? Esse negócio de leva filho, busca quem tem filho, né? Ou às vezes, eu já aposentei e agora, né? O que que eu vou fazer nessa jornada? Então, assim, vamos buscar a arte como esse recurso, esse lugar quentinho, tá bom? Então, para a gente começar, a gente começa por aí e agora eu vou passar com vocês o aspecto de materiais, tá? Eu vou recapitular, gente, todos os materiais. Então, começando com superfície. Superfície é o quê? O objeto que você vai realmente pintar. Então, a minha superfície, ela pode ser uma tela. Essa aqui é uma telinha pequenininha. Que eu sugiro? Sugestão. É sempre nesse lugar de sugestão. Andressa, mas eu quero pintar já a tela grande. Vá pintar a tela grande. Você não vai ver eu falando para você. Mas aí você vai ter que lembrar que você vai ter que ampliar o seu olhar para todo o processo. Então, manipular mais tinta, comprar mais tinta. Você vai precisar, na hora de proteger o seu espaço, a não ser que você tenha um local que você possa derramar tinta e não ter problema da tinta cair no chão, porque vai cair no chão, isso é fato, entendeu? Então, eu vou colocar, às vezes eu estou usando papel craft para proteger, às vezes eu estou usando um plásticozinho. Então, se você for pintar maior, você vai ter que ir aumentando. Quem está começando nessa jornada? Gente, eu sempre falo, começa com os menores, entendeu? Por quê? Porque você vai pegando confiança, você vai tendo mais maturidade no processo de mistura. Ó, essa aqui tá até parada, tá até com a natinha. Até bom ó, mostrar para vocês, vou mostrar isso daqui. Foi bom essa aqui dar uma nata, que eu já mostro para vocês algumas coisas que acontecem. Então, o que que acontece? É importante
é entender que às vezes se eu for para uma superfície maior, um copinho desse não me atende mais. Então preciso realmente começar a ampliar. De novo, superfície. Então quem for para a tela, gente, para quem decidir ir para a tela, olha sempre estrutura. É muito importante vocês olharem o aspecto da confecção. Eu cheguei a falar isso nas aulas lá do YouTube, mas olha sempre esse aspecto da tela, do acabamento. Olha se ela não está empenada na hora de comprar. Porque às vezes você vai lá, investe, faz uma tela maravilhosa e aí de repente você coloca ela na parede e a tela está meia torta. Principalmente quando você vai comprar em casa de artesanato, olha bem. E aí o que que a gente chama isso? É o chassi. Olha a estrutura da tela. Olha se ela está firme, olha se ela não está com a madeira rachada, se ela tem uma estrutura bem acabada. Porque hoje, às vezes, você está fazendo esse processo e hoje você não está pensando em vender. Mas aí daqui a pouco, daqui 6 meses, vamos supor, eu estou realmente num processo, quero começar a vender. Aí você não olhou uma tela com a estrutura bem feita, aí o que que acontece? Você vai vender isso, às vezes, para o cliente, como que vai ser a qualidade do seu produto? Esse é o tipo de mentalidade que a gente já precisa ter. Então, assim, eu quero fazer para decorar minha casa. Eu quero fazer porque eu vou dar de presente. Eu quero fazer porque realmente eu já quero começar a desenvolver e no futuro eu estou pensando em vender o meu trabalho, fazer igual a Marilene. A Marilene hoje era advogada e hoje vive da arte, trabalha como artista, então, assim, está na mentoria comigo, fez, né, a mentoria comigo. Então, assim, ela tem que ter todo esse olhar, mas eu já te sugiro você ter esse olhar no início da sua jornada, porque não depois você gastou tinta, pintou, 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 e aí, como que tá a qualidade desse material, tá? Eu gosto sempre de falar de materiais alternativos também. Lembra? Quem estava lá nas aulas do YouTube, eu falei desses materiais. Isso aqui é azulejo de piscina, azulejinho. Hoje, por exemplo, eu levei para a loja de moldura, eu pintei em cima desse, e aí hoje eu fiquei boa parte da manhã na loja de moldura, a gente bolando um quadro com esse mini azulejo. E aí vai virar uma série de 4 quadros. Aí eu escolhi, por exemplo, eu fiz a arte. Na semana que vem eu trago para vocês verem como ficou. Eu fiz ele no azulejo, a gente vai colocar um papel reforçado. Eu escolhi uma moldura com acabamento maravilhoso, com dourado, para eu poder dar o quê? Volume para a peça. Então, às vezes, agora você está olhando assim, mas é um azulejinho, eu vou pintar num azulejo. Às vezes você não olha só ele desse formato, já vai pensando em como você pode construir a sua obra de arte, né? Às vezes pode ser um conjunto, você pode pintar com 2 também. Então, tem várias possibilidades. Deixa eu só. Aqui, pronto. Ok? Superfície, outro tipo de superfície também. E aí eu te sugiro você olhar, por exemplo, no seu cotidiano. Olha na sua casa, olha a caixa de MDF que você tem. Às vezes, sabe aquelas caixinhas de decoração? Gente, mulherada adora isso, viu? Não adora? Tem sempre uma caixinha ali que coloca, às vezes, coisa de costura, coisa de banheiro. Às vezes você pode reaproveitar. Eu gosto muito do conceito de ressignificar. Por quê? Porque quando a gente pensa em ressignificar, a gente ressignifica a nossa vida, a gente tem espaço para ressignificar os materiais que estão na casa. Andressa, minha casa está meio sem vida. Então começa a usar, olha, você pode às vezes pegar um pote de vidro, testa a técnica no pote de vidro. Alguém me perguntou lá no Instagram, dá certo em vidro? Testa, faz o teste no vidro, entendeu? Você pode fazer em taça também, testa como que ficaria a técnica na taça. São diversas possibilidades de superfície, gente. Essa aqui eu pintei já semana passada. Isso aqui é um tijolo de construção. Achei na rua mesmo. Aí eu peguei vários. Vou fazer arte fluida em cima dele e agora eu ainda estou pensando se vai virar uma escultura ou se vai virar quadro realmente, um conjunto de quadros para poder fazer esse bloquinho.
E aí entra quem está na mentoria comigo, no caso da Marijô tá aí, e a Marilene também, que são alunas da mentoria, aí eu começo a falar um pouco mais na mentoria sobre o aspecto da narrativa, né? Ah, mãe, André, você vai pintar um tijolo que você achou na rua? Como assim? Mas aqui, o concreto, com a fluidez da arte fluida, ele já conecta com a minha narrativa como artista, com a história que eu conto, que eu quero levar. Então, que a gente tem, às vezes, essa coisa de um pouco mais rígida, mas que entra a arte fluida para trazer um pouco mais de leveza, entendeu? Então, são esses pensamentos quando você vai escolher o aspecto da superfície, tá bom? Gente, de superfície, tem alguma dúvida específica que alguém tem? Andressa, material, para a gente falar só de superfície ainda, eu vou passar os demais. Então, bora lá. Andressa, Ah, quando tem? você vai fazer a pintura em superfície, tem algum preparo especial que você faz nela, além de passar uma primeira camada de tinta? Sim, ótima pergunta. Então, já que a gente vai, vou fazer esse gancho junto com a parte de tinta, tá, Vivi? O que que acontece? Ah, Andressa, eu vou realmente pintar. Se você vai pintar em tela, gente, aqui faça uma camada de preparação. Eu vi que, se eu não me engano, foi a Bruna que me mandou. Depois até achei lá a mensagem dela, o e-mail veio parar lá no meu spam, se eu não me engano, foi a Bruna, que me perguntou sobre a preparação da tela com pincel. Eu acho que foi você, não foi, Bruno? Não. Eu acho que sim. Eu não sei, porque eu tava sem o fundo branco, eu acabei fazendo meu fundo azul. Aham. Ah, então acho que foi sobre o aspecto que pincel eu utilizava e também esse aspecto da preparação. Gente, quando você vai fazer em tela, faça sempre uma camada de tinta. Aí a próxima pergunta é, Andressa, mas é a tinta misturada com a cola? Não, não é a tinta misturada com a cola. Anota aí. Tinta branca convencional. Que você pode comprar a tinta branca nesse pote, num potinho igual esse, é porque eu não tenho em potinho pequeno, né? Inclusive, eu fui lá comprar hoje. Eu tenho o quê? Eu compro já o galão maior. Por quê? Porque eu faço volume. Andressa, eu preciso comprar um galão desse tamanho? Não, não vai comprar um galão desse tamanho, né? Porque às vezes a branca eu compro ela em volume maior, por quê? Porque a branca é a tinta que você mais vai utilizar. Pelo menos eu é a que eu mais utilizo. Ela dá uma aderência melhor na fluidez das cores, ela abre algumas cores de uma forma melhor. Então, eu sugiro que tenha branco, entendeu? Esse branco, e aí você vai pegar o branco e passar aqui em cima da superfície. Pode ser o branco. Olha aqui, quando eu vou ligar a outra câmera já já para mostrar para vocês. Ó, mas tá vendo? Aqui ele tá até duro, como se fosse uma massa de bolo que ainda tá meio dura. Ó, ele começa a cair. Pode ser assim. Aí o que que você vai fazer? Você só vai diluir um pouquinho com água. Pega um potinho, um copinho, igual esse, pega aqui, mistura um pouquinho de água, dilui. Aqui é a diluição simplesinha para você fazer o fundo. Por que que você faz o fundo? Porque tinta, arte fluida é volume de tinta. Às vezes pode acontecer, comigo nunca aconteceu, gente, mesmo sem preparar a tela, mas eu recomendo fazer esse processo, tá? O que que faz? Às vezes pode vazar. Eu não sei qual que é o material que você está utilizando. É uma camada fininha mesmo. Só que aqui, para mim, ela tem uma funcionalidade que vai muito além de você preparar. A preparação, gente, dos materiais, por isso que eu falei para vocês que hoje a gente vai falar sobre a fundação da casa que a gente está construindo, da nossa casa criativa, da nossa jornada. Por que que é importante você fazer essa preparação da tela? Porque na hora que você começa a preparar a tela, se eu já cato as tintas aqui, misturei e já começa a jogar, olha, eu te garanto que assim, 99%, a não ser assim, alguém que às vezes já está numa jornada mais livre de criação, às vezes não vai gostar do que cria. Por quê? Porque é uma questão de preparação de corpo.
Lá na mentoria, eu falo isso para as meninas. Você tem que entender a relação com o seu corpo, você tem que entender a relação com a sua mente, entendeu? Que ela é parte desse processo. Nos últimos dias eu fiquei recebendo muitas mensagens de pessoas que não entraram no curso, falando assim: não, mas você deu as aulas, eu queria que você desse a aula rápido, ensinasse logo a técnica. Aí eu falo, gente, o povo não está entendendo, não. Que aqui a gente não está trabalhando com a vida convencional. Aqui é um processo de criação de arte, um processo de criação artística. Você acha que o Picasso, se alguém ficasse lá para ele, ô Picasso, cria, faz logo, você acha que ele ia realmente conseguir esse processo? Se a gente trazer pressão, independente se você vive de arte ou se você está começando esse processo como um hobby, é importante você entender que a hora que você está organizando seus materiais, então coloca os materiais, organiza a tinta, prepara o espaço. Lá nas aulas, eu até falo nas aulas gravadas do curso, eu falo, coloca uma música que você gosta. Por quê? Porque isso é preparação de estado emocional. Você está convidando, olha, tá vendo que eu estou falando para vocês? Eu já estou convidando meu corpo? Eu estou convidando o meu corpo para esse processo de pintura. Porque por mais que a arte fluida é um processo de pintura que não utiliza pincel, o seu corpo é o pincel nesse processo, tá? Ok? Então, de superfície, faz uma preparação aqui na tela, deixa secar. Ah, Andressa, mas está corrido. O que que eu posso utilizar? Você pode usar, por exemplo, o secador. Bate o secador aqui para poder agilizar e aí deixa. Mas é tinta acrílica. Tinta acrílica, a base dela é água, o processo de secagem dela é rápido. Se comparado com outras tintas, eu não sei, alguém aqui pinta com tinta ou já pintou com tinta a óleo? Já? Márcia? Então, eu sou cria da tinta a óleo, anos e anos pintando tinta a óleo. Tinta a óleo você pinta hoje, você vai daqui um mês, você volta na tela, a tela tá molhada. Agora você vai pintar com tinta acrílica, dependendo da localidade, por exemplo, às vezes quem tiver em região como Pará, às vezes que o local é mais quente, não dá 24 horas, a tela já secou. Às vezes eu estou num local mais úmido, aí você vai ver que o processo de secagem ele é realmente diferente. Ela vai levar muito mais tempo, tá bom? Sobre tinta, vamos lá então agora para, eu acho que essa é a pergunta que mais me fizeram nos últimos dias, né? É sobre quais as tintas, quais as combinações de tinta. Então, vou pegar algumas aqui. Olha, essa é metal para mostrar para vocês. Só muda tamanho. Acrílica fosca. Nossa, hoje eu estou indo para São Paulo e ainda bem que eu deixei minhas tintas na última oficina lá em São Paulo. Eu estou parecendo assim, que eu tô. Sabe quando você está sem um acessório? Eu vou no ateliê, a maioria das minhas tintas estão em São Paulo. Eu falo, gente, cadê minhas tintas, pelo amor de Deus? Porque, gente, tem um negócio que eu gosto de comprar. Olha, que eu não sou de comprar muito bijuteria, não. Mas tinta, eu não posso passar na frente de uma loja de tinta. Eu vejo uma tinta nova, uma tinta brilhante eu já quero realmente experimentar. Quero até mostrar. Eu acho que foi a Bruna que falou que pintou com fluorescente, né? Então eu vi que você comentou e foi bom o seu comentário. E até porque eu estava pintando com tinta fluorescente bem nos dias da sua pergunta. Olha só, tinta, essa aqui, vou chegar bem pertinho. Deixa eu ligar essa outra câmera aqui que eu acho que vai ficar melhor para vocês visualizar, que aí vocês ficam visualizando de forma dupla. Na hora que aparecer minha mesa aí, vocês me avisam? Me dá um ok? Tá Tá aparecendo. vendo? Ótimo. Sim. Deixa eu só ajustar aqui para mim. Aí, pronto. Aqui. Acho que aqui vai ficar melhor para vocês visualizar. Apesar que tá dando uma distorcida, mas aqui. Essa, gente, é tinta. Quando for comprar, então compra tinta acrílica, marcas, né? Aí você olha a marca aqui, Acrylex, no caso dessa, Acrylex sempre vai ter essa carinha aqui, as da Acrylex. Acho que eu tô com cor fix. Eu quase não compro cor fix, tá? Porque eu acho a paleta de cores. E aí alguém me perguntou: o que que você prefere? Aí é muito vinculado à sua paleta de cor. O que que você gosta?
Porque às vezes, é igual eu te falei, às vezes tem gente que vai olhar esse quadro meu aqui e vai achar isso horrível, entendeu? Por quê? Porque não conecta com essa paleta de cor. Então é importante você olhar, ah, Andressa, eu gosto de uma paleta de cor que é mais em tons pastéis. Aí você vai achar a marca que te entrega mais nesses tons. A Corfix, normalmente, eu quase não compro ela, mas ela tem a possibilidade também, aí vai do seu gosto. Essa aqui eu adoro ela, eu adoro essa tinta da Avelã, acho ela bem bonita. Então ela tem, essa aqui no caso, ó, tá vendo que aqui embaixo ela é uma tinta fosca, essa aqui também é fosca. Eu quase não compro tinta brilhante. Olha, essa é da Corfix, ela é brilhante. Por que que eu não compro muito brilhante? Porque eu, no meu caso, gente, eu compro muito volume. A tinta brilhante, ela é mais cara. E eu não acho que ela traz tanta diferença de efeito quando você vai olhar a técnica. Eu não acho que ela dá muita diferença, só que ela dá diferença às vezes ali de um potinho desse, dependendo do local, às vezes vai dar diferença ali de R$ 8, alguma coisa nesse estilo, né? R$ 8 para quem vai lá numa semana, por exemplo, eu compro, às vezes eu vou sair para comprar tinta, eu compro R$ 500 de tinta, entendeu? Então, assim, eu compro tinta para dar aula, eu compro tinta para fazer teste, e às vezes coisa que, por exemplo, não dá certo. Então, eu preciso ter variação de tinta, tá? Aí é muito do seu gosto. De novo, você vai ter que pegar o ensinamento que eu comecei essa aula, que é sobre testar. Olha, acabou essa aula, vai para a próxima aula e precisa testar, entendeu? Então, assim, aí você vai começar a ter um pouco mais de afinidade com as cores, com a marca que você gosta. Às vezes vai anotando no processo, por isso que eu te falei, né? É muito comum os artistas ter caderno de processo, que às vezes vai anotando as cores que gosta. Ah, misturei nessa tela, sei lá, um verde da Corfix, um laranja da Acrylex, gostei, não gostei, gostei dessa mistura, entendeu? Depois eu quero mudar o aspecto, usar a mesma paleta e mudar o aspecto de efeito. As tintas fluorescente, gente, eu não uso, tá? Assim, é a primeira vez mesmo, foi essa semana, semana passada, que eu usei a marca essa marca aqui, que é a marca que normalmente quando vocês vão lá nos vídeos do YouTube, é que você vai ver os gringos tudo usando essa marca. Andressa, por que que você não usa? Custo, né, no Brasil. É realmente uma marca, uma bisnaguinha dessa, R$ 50, uma bisnaguinha. Eu espremi ela aqui, ela não dá quase nada, entendeu? Se eu for comprar uma lata de tinta, dependendo da cor que você pedir para manipular, às vezes você vai pagar numa lata de tinta R$ 50, entendeu? Então aí é uma questão só de decisão mesmo para poder equilibrar. Ah, Andressa, recurso para mim não é problema. Então tudo bem, quero testar volumes e volumes, fica à vontade e realmente testa. O meu papel como educadora, né, como professora, é mostrar as possibilidades para vocês. O que que eu percebi nas tintas fluorescentes, né? Ela é uma tinta realmente mais. Ela é mais fina, vamos dizer assim. Ela é realmente mais fina. Então, ela não traz tanta entrega, eu percebi que ela não traz tanta entrega de efeito depois que seca. Na hora, fica maravilhoso. Se você olhar lá no Instagram o último vídeo que eu postei, na hora fazendo, eu falei, meu Deus, que incrível! Vai ficar assim, maravilhoso. Olha, o quadro está até aqui do lado, vou pegar para vocês. Esse é um quadro do projeto que eu estou indo entregar em São Paulo. Aí era duas telas, tá vendo que essa aqui é até um quadro que ele é uma espessura maior, porque o projeto que a gente está desenvolvendo. Olha isso. Você pensa assim, ó, nossa, que maravilhoso, né? No aspecto na hora que estava fazendo. Depois que secou, esse rosa aqui. Esse rosa. Vou ver se eu consigo colocar aqui. O negócio sumiu, gente, de um jeito. Ó. Olha aqui. Andressa, está um pouco embaçado aí onde você está mostrando na mesa. Mas é do telefone, é do aplicativo Tá, mesmo. tá bom. Aqui assim, ó. Mas ela realmente ela não dá tanta entrega de. Acho que agora deu uma desembaçada, que eu cliquei ali em cima. Então ela não entrega o aspecto Melhorou. de. Obrigado, Marijô.
ela não entrega o aspecto de cor. Ela não dá assim. Aí o que que eu percebi? Mas aqui são dois quesitos, né, que é importante. Um, porque eu decidi fazer a mistura com o preto, e aí realmente o preto, ela é uma cor que ela roubou, ela foi lá e pegou realmente as outras cores. E aí por isso que eu falo que é bom você, a base branca, quando você faz na mistura, você escolhe lá 3 cores, por exemplo, e aí você coloca uma cor que é o branco ele traz, ele realça. Normalmente ele vai realçar a cor. Tá fazendo sentido, gente, para vocês? Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários de vocês. Mas o mais importante é entender que às vezes eu gosto muito de misturar e sempre usar o branco. Eu acho que o branco ele traz realmente esse um realce, né? Olha, qual a marca dessa? É isso, é a liquidez, né? Eu não sei como que fala, que pronuncia essa marca. É. Então, ela realmente ela é uma marca, assim, que ela é uma marca ela é profissional, né? Essa tinta aqui. Só que você não vai achar ela também em volume. Você pode ir, por exemplo, quem é de São Paulo, você pode ir nas casas aí, a Casa do Artista, por exemplo, né? Você não vai, ela vai estar lá, nossa, você fica enlouquecido quando entra lá. Mas já te adianto, prepara o bolso, porque assim, se você for comprar ela, né, Bruna, você é de São Paulo? Então, assim, R$ 1.000 vai assim, ó, piscando, fácil, fácil. Esse foi um dos primeiros erros que eu cometi no meu processo iniciante, tá? Eu fui realmente buscando marcas muito altas, e aí comecei a ver que esse processo ficava insustentável, né? Na hora de fazer o aspecto da precificação, na época, né, quando eu estava iniciando, né, que eu estava vendendo quadro ali na faixa de, às vezes, 800, R$ 1.000, né? Eu não tinha quadro igual um desse aqui, né? Que agora eu vou fazer um ajuste e vai para R$ 8.000. Então, assim, realmente eu falei, não, não dá, porque senão daqui a pouco eu vou estar pagando para pintar. Então não fazia muito sentido. Por isso que eu fui testando, e aí eu chego na pergunta que eu mais recebo também é sobre a mistura, né? Andressa, eu posso fazer a mistura da tinta PVA com a tinta acrílica? Sim, você pode fazer essa mistura. Gente, se você quiser no mesmo quadro pegar a tinta de parede, você pegar um potinho da Corfix e mais uma tinta PVA, deixa eu ver se tem, aqui tem PVA, mais uma tinta PVA, você pode fazer isso, vai dar a mistura, entendeu? Aí o que você vai começar a perceber à medida que você testar é a questão de textura. O que é textura? Ah, Andressa, quando eu misturo uma tinta fosca com uma tinta cintilante, você vai ver que na trama, na hora que uma tinta entra na outra, alguém já percebeu isso? Que elas têm efeito? Alguém já testou com cintilante? Bruna já testou, Gislene também. Então, a cintilante, por exemplo, ela é ótima para fazer abertura de célula. Se você quer realmente fazer abertura de célula, usa tinta cintilante. Ela é simples. Aí o que vai precisar nesse processo é a forma, às vezes, de você jogar. Às vezes você jogar, fazer a virada do copo. É nesse processo que vai dar abertura. Às vezes, a tinta cintilante também, quando você aplica o maçarico, é muito maravilhoso também você fazer esse processo, tá? Então, tinta, gente. Tem mais alguma pergunta sobre tinta que às vezes eu não passei? Ó, falei de tinta PVA, mistura. Qual marca que você compra? Eu te sugiro realmente ir na vitrine, sabe? Igual a gente vai ali no sacolão, deixa eu ver qual fruta tá melhor. Você precisa fazer esse passeio até uma loja de tinta. Pode ser, e loja de tinta, eu tô te falando o quê? Pode ser uma loja que vende esses aqui. Aí você vai chegar lá na loja, não vai ter essa tinta pronta, não. Ele vai te entregar o catálogo, você vai olhar a cor e eles manipulam na hora, entendeu? Eu sugiro, o que é minha sugestão, tá? É começar com esses potinhos. Ah, Andressa, mas às vezes vai ficar mais caro agora de início. Provável que às vezes fique. Mas pelo menos para você familiarizar com as cores, para você entender um pouco melhor a paleta, porque a paleta de cores traz, eu sei, ela traz muito conflito,
tá bom? Vivi, quer fazer pergunta? Que eu vi que você Quero, abriu aí. quero. É, quando eu testei, teve cor que craquelou. Por que que Aham. craquela? Falta de cola? Não, na verdade é o contrário, muita água. Na Ah, verdade, eu preciso saber que tinta que você usou. PVA. PVA. Aham. PVA. Mas normalmente é o excesso de água. O craquelado, ele é normalmente fruto do excesso de água. Então, aí que eu já vou falar para vocês na sequência sobre o aspecto das medidas, tá? Mas se craquelar, por exemplo, eu comprei, são dois pontos para craquelar, gente. A mistura, às vezes você está colocando muita água, e isso dá diferença, ou também a marca. Mas a marca, assim, ó, olha, tem anos que eu crio com arte fluida, viu? Para a marca dar errado de dessas aqui que eu tô te indicando, é mais provável que seja realmente a mistura, a quantidade de água que você colocou. Eu craquelei uma agora, é dessa coleção que eu falei para vocês que eu tô fazendo, eu craquelei ela, mas porque eu usei uma marca de tinta, eu fui comprar nessa de comprar, eu falei, tô acostumada a comprar tinta de parede, me dá a mais barata que tem. E aí me deram uma marca lá que eu nem sei qual marca que é. E peguei. E assim, era realmente uma marca, por isso que eu acho que a Classe me perguntou sobre a marca, né? Hoje eu indico somente souvenir e coral, porque eu sei que vai dar resultado bom. Hoje eu cheguei lá, eu comprei coral, porque eu sei que não vai dar errado, entendeu? Mas o craquelado normalmente ele é fruto desse processo. Bruna, Eu levantou a queria saber mãozinha? da tinta dourada. Eu vi que teve mais alguém no grupo que comentou que quando misturou ela ficou fosca. Mas aí ela passou para, enfim, pintou e aí ela esperou secar e ela voltou à cor normal. É assim mesmo? São as tintas metalizadas, gente. Eu vi alguém comentando aí que falou assim que a tinta, às vezes, metalizada, acha ela mais pesada. Na verdade, é o contrário. Tinta fosca, você vai ver que ela tem um comportamento, às vezes, um pouco mais pesado. Às vezes, o processo seu de diluição, você vai precisar colocar mais médio nas foscas do que na tinta cintilante. A tinta cintilante, ela é um pouco mais fluida. Lembrando que o processo de conservação das suas tintas, ela interfere totalmente no seu resultado. Eu não vou entrar nisso hoje, tá? Isso é aula lá para frente, porque senão vocês vão sair daqui, vocês não vão nem dormir hoje, tá? Então é por isso que eu vou construindo essa jornada. Fica tranquilo, que eu vou construindo isso com vocês. Mas é importante entender que a tinta cintilante, ela, dependendo da mistura que você faz, aconteceu isso com a Marijô, né, Marijô, na oficina lá de São Paulo. A Marijô, por exemplo, ela usou uma tinta na oficina de São Paulo, ela usou uma tinta azul, que é a mesma que eu pintei, muito parecido com a que eu pintei ao vivo no Era dia um das azul aulas do fosco, YouTube. um azul E o que que fosco acontece? com as cintilantes. Foi o azul e o cintilante. A azul, ela é às vezes uma tinta com uma pigmentação maior. E aí, dependendo da quantidade que você coloca, gente, ela rouba inteiro. Então, assim, a tela praticamente fica numa cor só. Aí, o que pode acontecer? No caso da Marijô, o que que ela foi fazendo? A gente viu que o azul predominou demais, ia ficar só uma tela azul. A gente foi colocando cintilante, Bruna, foi entrando com cintilante. Na hora não deu para ver, mas aí depois, quando ela seca, pode ser que apareça um pouco, tá? Na tinta cintilante com relação ao aspecto de peso. O brilho, a questão do brilho, o que que acontece com o aspecto do brilho que é realmente comum, gente? São dois pontos. Primeiro, você está fazendo uma diluição que é uma diluição, esse aqui é o meu médio, né? É uma diluição com cola. Então a cola, ela já tem um lance mais meio esbranquiçado, não sei nem se existe essa palavra, mas eu acho que vocês me entenderam, né? Mas ela é um pouco mais branca. Então, às vezes, na hora que você dilui, vermelho, por exemplo, você pode perceber, à medida que você for trabalhando, eu trabalho isso muito com as minhas alunas da mentoria, né? Sobre calibragem. Calibra seu olhar. Você vai perceber que, às vezes, é uma fração minúscula, mas tem uma redução de tom. E isso pode acontecer com determinadas tintas também. Às vezes, na hora que mistura a cola, ela desce um pouco a tonalidade e às vezes vai descer um pouco mais na hora que faz o processo da secagem. Isso pode ser que aconteça.
às vezes é bom você observar a cola que você está usando. Porque a cola, às vezes, você testar uma cola assim. Por isso que eu prefiro as colas mais líquidas, que são essas colas um pouco mais baratas se comparada à cola cascorês, entendeu? Porque a cascorês, você vê que ela é bem densa. Aí Sim, ela fica muito mais densa. Ficou claro, Bruna? ficou. Vivi, só a mão levantada ou tem pergunta mesmo? Não, só mais uma pergunta. Nesses vídeos de internet, eu vi muita gente utilizando o silicone para abrir célula. Que silicone que é esse? Já, já, segura aí que eu já entro nessa parte, tá? Mas é uma boa pergunta, porque ela é uma pergunta geral, realmente, que o pessoal tem. Gente, então, de tinta, esse aspecto das tintas, tá bom? O que é importante? Prática. Não tem jeito. Só vou saber fazer bolo de chocolate se eu fizer o bolo de chocolate. Só vou saber fazer arte fluida se eu fizer arte fluida. Então precisa ir realmente para a prática. Precisa ver quais. Comprei cor. Eu já comprei. Gente, não, vou contar essa para vocês. Eu estava fazendo uma série de muitos quadros para uma exposição individual aqui em Minas. E eram quadros grandes. E aí eu faltava um quadro para preencher um espaço. Estava meio corrido, porque ainda tinha que secar. E eu lembro que eu fiquei muito emocionada. Lembra que eu falei para vocês? Eu sou uma artista, eu sou uma mulher realmente muito emocionada. E eu lembro que eu peguei as tintas, eu estava achando ótimo pintar aquele tanto de tela. E eu peguei todas as tintas. Eu lembro que eu fiz uma mistura e eu falei, cara, eu vou fazer uma mistura arco-íris. E vai ficar muito lindo na minha cabeça, né? Os quadros imaginários, tá? Então anota aí, para de criar quadro só na mente e vamos criar quadro na prática. Na minha cabeça estava lindo, maravilhoso. Gente, quando eu comecei a fazer a mistura e eu misturei os copos, mas deu um quadro marrom, mas de uma cor horrorosa. Era marrom o quadro, ficou horrível, não tinha nada a ver, entendeu? Mas agora eu já sei que eu não vou fazer mais aquela mistura. Por quê? Porque é realmente a prática. Por mais que eu te ensine várias coisas, a arte ela necessita desse seu lugar de prática, entendeu? Então, nos próximos dias, bora criar bastante. E no final da aula eu vou dar um desafio para vocês, tá? Porque vocês estão achando que vai vir aqui, eu vou ficar só falando. Vai ter desafio no final dessa aula, viu? Para a semana que vem. Então, de materiais, cola, cola não, de tinta, é isso. Agora vamos pro bendito do médium. Classi, quer perguntar? Não, eu só queria fazer um comentário que eu trabalhei, eu amo vermelho. E naquele primeiro quadro que eu testei, eu joguei vermelho, azul, cores fortes, nem apareceu, cara. Sumiu. Foi uma surpresa assim tão grande. Eu disse, meu Deus! E as cores mais leves foram as que predominaram. Ficou lindo. Ah, Só que não apareceu o vermelho. Só na borda apareceu o vermelho. uhum. Ele escorreu todo, o vermelho, o azul escorreu. Eu falo que essa é a Com magia e a certeza. delícia que tem dentro da arte fluida. Eu acho É, que a gente falou isso, né, Marilene e Marijô, numa aula, que foi a Mirta, que está na turma da mentoria das meninas também, falou assim: não, eu chego a pintar, na minha cabeça tá de um jeito. Aí passa 2 segundos, eu começo a pintar, o quadro saiu tudo diferente. Mas essa é a alegria, né, gente? Eu estou indo para São Paulo entregar um projeto que é sobre o cliente queria que eu trouxesse o conceito de ousadia e alegria, né? Então eu venho refletindo nos últimos dias muito sobre essas duas palavras. Eu falo que a beleza da arte fluida está nesse lugar, né? De ousadia e realmente alegria. Da gente, sabe, falar assim, cara, eu preparei, mas deixa na hora de virar os copos, deixa a arte fluir realmente. Porque se você tentar controlar a arte fluida, gente, é melhor já ir parando, porque vai virar uma sofrência tão grande. Cada tela você tenta desapegar um pouco mais. Pinta, desapega. Criando realmente esse processo de desapego. Eu vi que alguém perguntou, eu não sei aí quem perguntou, que já desapareceu aqui para mim, mas sobre pintar em cima. É possível sim. Aqui, essa aqui, peraí, deixa eu pegar. É melhor do que falar e mostrar, né, gente? Essa tela aqui, ela, olha, aqui do lado, vamos ver se dá para ver. Aí tem um roxinho, ó. Ela era toda meio de roxo. Aí já tem um tempo que eu pintei ela,
eu tenho isso, gente. Às vezes eu pinto, eu começo a enjoar da paleta de cores passado um tempo. Às vezes eu não vendi ainda a tela, aí começa a me enjoar. Então você pode sim ir lá e pintar novamente. Eu nem aplico tinta branca, tá? Não sei quem que me perguntou, mas eu só faço o processo, como ela já está hipermeabilizada, porque eu já pintei em cima, eu só pinto ela de novo, tá? Aí só um lance que você precisa observar é se a camada que você fez da primeira, se ela não está muito grossa. Porque às vezes, se ela tiver grossa, no processo de secagem pode dar um pouquinho de variação, tá bom? Vamos agora falar do médium, gente. Olha, essa é o ápice da nossa aula, né? Vamos falar da misturinha mágica da nossa receitinha de bolo. Quem está conseguindo fazer o médio e acha que está dando certo, levanta a mão aí para eu ver. Quem mais? Sim. Deixa eu ver as carinhas. Carolina, já pintou, Carol? Ainda não. Eu comprei as coisas ontem para fazer. Ah, Tô então vai aqui dar para certo. aprender. Mas depois você faz a mistura para poder saber. Eu quero ver quem lembra aí, uma pessoa aí que lembra a proporção aí, ó, que está na ponta da língua. Qual é a proporção para a gente fazer? Aê! Esse 2-1 aí deu certo, né? 2-1 mesmo. Então, essa é a proporção para a gente fazer o médium. Olha, o meu tá aqui, até fiz mais esses dias, que eu tô pintando bastante esses dias, já tava um tempinho sem pintar, só dando aula. Então, tô aqui, ó, com a vasilha. Inclusive, esses dias liberei outra vasilha dessa de amaciante, já guardei lá no ateliê para poder fazer realmente as misturas. Com o aspecto da cola, aí a cola é difícil eu falar, compre essa, porque pode ser que essa não tenha na sua região. Então pode acontecer isso, né, Gislene? Às vezes no local que a pessoa tá. Eu tenho usado essa que é da Pira, cola escolar. Ela é bem ralinha, gente. Essa que inclusive, eu comprei em São Paulo, lá naquela loja da 25, Armarinhos, né? Então, e ela tem um preço excelente. Normalmente em Minas, eu pagava aqui em Minas na faixa dos seus 20 alguma coisa, em outra marca. Lá eu achei por, se eu não me engano, essa aqui foi menos de R$ 8. Então, eu sempre estou testando, por quê? Porque o meu papel aqui é para vocês ter materiais mais acessíveis, né? Igual eu falei para vocês, não adianta nada vocês assistir lá no YouTube, ver, aí de repente começa realmente a pesquisar os materiais e aí o processo ficar muito caro, principalmente se você ainda não está vendendo. E aí eu volto na sua pergunta, Vívia, sobre o aspecto do silicone. O silicone, gente, eu já usei, eu acho que foi bem no início mesmo, há muito, muito tempo, tá? Eu vou ter que comprar de novo para poder testar. Mas assim, o que que acontece? Eu consigo fazer vários efeitos sem o silicone, entendeu? Então ele virou um material que eu comprava, não é baratinho, e aí simplesmente meio que não usava, entendeu? Então, por isso que eu fui desenvolvendo as formas aí que envolve o aspecto. E nas aulas que eu vou liberar amanhã, eu vou falar da espátula, o maçarico também, que você consegue fazer. Gente, o meu maçarico tá vergonha, né? Olha a professora passando vergonha aqui ao vivo e a cores. Mas o meu maçarico, ele tá assim, ó, entupido de tinta. Acho que vou ter que comprar um maçarico mais decente para dar aula para vocês, viu? Mas o maçarico, você consegue fazer efeito, você consegue fazer efeito da forma como você joga, você consegue fazer efeito, por exemplo, utilizando spray, mas aqui é já quem está mais produzindo mais. O próprio secador, você faz efeito também com o secador. Então, assim, Rita, eu vi essa espátula aqui, muito cara. Nossa, essa aqui é baratinha, gente. Eu já pego até os recursos bem acessível para vocês saberem, tá? Essa aqui é de plástico, não é metal, faz efeito, super barata aqui, ó. Você acha isso na internet, compra na internet que dá certo, viu? Então tem essas possibilidades que você consegue sem o silicone, tá? Então, por enquanto, mas Andressa, quero experimentar o silicone, tá tudo bem, compra,
pode experimentar também. A mistura, gente, então, da cola é Andressa, sempre 2 vezes. Alguém está usando medidor, balança? Como que está esse processo aí? Eu preciso saber de vocês. Tem alguém usando medidor? Está usando, fazendo no copo? Gislene, copo? Algum olhômetro? Como que vocês estão nesse processo? Eu já usei tudo, eu já usei balança, já usei medidor, já usei dedo. Mas principalmente quando, igual você falou, que craquelou, quando der esse craquelado, e aí eu gosto de enfatizar que também, assim, eu não gosto de falar que o craquelado é errado, porque se você pega a Adriana Varejão é um artista que as obras dela é tudo craquelada. Só que aí tem um aspecto que eu falo que para mim foi o meu maior aprendizado, vale a pena até quem está anotando, é intencionalidade. Eu intencionei criar aquela obra com o craquelado. Por quê? Porque é, é um lance, gente, que eu passei, as meninas da mentoria, eu já contei essa história e é importante eu compartilhar com vocês. Quando eu fiz a tela de 3 metros, eu fiz uma tela de 3 metros, ela não craquelou, ela craquelou de arrancar a tinta, assim, ó, porque eu não usava essa receita. Deu super errado. Eu lembro que eu recebi um curador lá no meu outro ateliê na época, e esse curador, ele olhou a tela e falou: Nossa, bacana as cores, mas assim, você teve a intencionalidade? Eu confesso que eu tentei dar um jeitinho brasileiro de ser, tá? E eu tentei falar, não, então veja bem, era isso que eu estava pensando e não sei o quê, mas não era, eu não tinha essa intenção. E ali ele falou, cara, ele assim, rasgou o verbo realmente comigo, mas ali foi uma oportunidade muito grande de crescimento. E aí eu entendi que na arte, às vezes você falar certo e errado, é falar, não, eu tive a intencionalidade. Sabe, eu já vendi obras com arte fluida na época, obras de mais de R$ 3.000 com craquelado. Na época eu não sabia, não tinha essa receita e eu fazia. Mas aí eu construí todo esse aspecto da minha narrativa em cima disso, entendeu? Então não tem errado. Só que, se eu quero fazer ela realmente que ela fique lisa, que ela não faça o craquelado, aí é importante, igual no seu caso, Vivi, observar o dia que você fez, como que você fez o processo. Foi realmente no olhômetro, no dia minha mente estava muito agitada, fui fazendo assim, meio solto, e às vezes pode ser isso que interferiu no processo também, porque lembra que eu falei para vocês que a matéria-prima das emoções é fundamental nesse processo, beleza? Então, gente, a misturinha eu estou entendendo então que tá claro, né? Coloca 2 vezes de cola e coloca 1 vez de água. Se você não está ainda com dúvida, compra um medidor. O medidor é um clássico, vou fazer 400 ml, você vai lá, 450 ml, coloca 300 de cola, 150 de água, dilui, 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 não deixa. Se você for, é importante, nas próximas aulas eu vou falar também sobre o aspecto de conservação, verniz, todo esse processo também, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui no Bom, comentários de eu ia vocês. fazer, eu acho que essa mesma pergunta, que a gente está falando aí que tem colas que é mais espessa, né, mais grossa. Nesse caso, eu mantenho a proporção de 2 para 1 ou eu dou uma ajustada na proporção em função dessa viscosidade? Ajusta. Sempre você vai precisar ajustar. Você tem que entender que é assim, ó, não é rígido o processo com a arte fluida. Então, por exemplo, fiz o meu médio com uma cola hoje que eu encontrei mais dura. Preciso colocar, às vezes, um pouco mais de água. Por isso você precisa ir para a prática. Se você não praticar, você não vai calibrar sua mão. A sua mão, hoje, gente, as meninas, vocês podem fazer vídeo. Que do vídeo eu já sei, porque eu fiz um processo que é calibragem nos últimos anos, do meu olhar e da minha mão. À medida que vocês pegam, mistura e sobe assim, eu já sei se está duro ou não, se está no ponto certo. Mas por quê? Porque é muito tempo fazendo esse processo de ateliê, então não ignora essa etapa. Por isso que a aula de hoje, eu falei para vocês que ela vai ser mais uma aula de fundamento, de base, porque, Andressa, mas vai ficar repetitivo. Vai, você sabe por quê? Porque se está fazendo ainda às vezes e eu não estou gostando, tem alguma coisa nesse processo. Então, às vezes, você precisa entender que a etapa de preparação da sua tela, gente, é a etapa quando você vai lá comprar a tinta. Você já está pintando. Você só não está pintando no ato.
Mas essa já é uma etapa importante. Por que que às vezes eu vou lá na loja de tinta, eu fico 1 hora, 2 horas dentro da loja de tinta? Porque eu fico realmente estudando, entendendo que tinta que eu quero colocar nesse processo. Então precisa, e principalmente se você deixar parado. Ah, pintei agora e vou pintar daqui 15 dias. Por mais que às vezes você coloque num recipiente igual esse daqui, que tá bem fechadinho, ó, olha, tá bem lacrado, ó, você precisa fazer esse processo de fechar bem. Mas mesmo assim, vai lá, mexe, coloca no copo, mistura um pouquinho, vê se tá duro ou não. Ah, André, estou achando que tá ficando duro porque ficou parado, porque às vezes ficou um pouquinho aberto o recipiente. Aí você consegue misturar com água. Por exemplo, essas tintas que eu tô aqui, aí eu quero até mostrar para vocês, foi até bom eu ter deixado aqui. Eu pintei e aí eu deixei aqui porque eu tô sempre pintando, né? Então, às vezes, eu deixo algumas ainda no potinho. Deixa eu mostrar uma que tá melhor. Essa aqui. Olha aqui, ó. Tá vendo que tem até um pedaço aqui que grudou a tinta? Porque como é cola, gente, às vezes ela cria tipo a nata do leite. Sabe quando você ferve o leite? Então, o que que acontece? Ah, Andressa, agora eu preciso jogar fora? Não, você não vai desperdiçar a tinta, né? Então, tira. Se você deixou, às vezes, de um dia para o outro, é pouco provável que ela vai endurecer desse tanto, que ela vai endurecer muito. Mas sempre olha o local, a forma que você está guardando. Não mistura, gente, não faz isso. Não pega tinta misturada com médium e volta ela para tinta que não está misturada, viu? Porque você pode apodrecer sua tinta. E principalmente quem comprar tinta de parede precisa ter boa vedação. Porque é uma tinta que ela, dependendo de como tiver o clima, às vezes ela vai mofar, às vezes ela vai dar mau cheiro. E aí, se ela der mau cheiro e mofar, você pode descartar a tinta, que ela realmente ela não tá boa, tá? Que mais de pergunta? Deixa eu dar uma olhada aqui que eu vi que vocês mandaram um monte de mensagem. Ah, aqui na minha cidade, os potes pequenos só encontram PVA. Ah, Márcia, mas já testei, deu certo. Olha, Gislene, comprei o branco de parede. Ah, que ótimo, Gislene. O branco de parede, assim, é muito bom, porque. Mas aí só lembra de conservar, fechar bem, porque principalmente como tem esse aspecto da vedação, ela precisa, às vezes, você fechar ela bem, às vezes depois você, por mais, bate um martelinho ali em cima para ficar bem lacradinha mesmo, para não perder tinta. A Gislene, eu notei muita diferença na cola. A cola ela realmente precisa fazer esse pouquinho. E essa misturinha, gente, é importante entender que com as tintas vai ser a mesma coisa. O que que acontece? Comprei hoje, a tinta abriu. Aí quando você abre, ela tem interferência do quê? Do ar. Então, se você for lá e deixar ela aberta, tá vendo? Eu mostrei para vocês o que que ela vai começar a criar essa nata. Ah, Andressa, a tinta que você compra hoje, mas depois eu fui usar ela daqui, sei lá, 2 semanas e eu precisei colocar muito mais médium. Pode ser que isso aconteça. Por mais que você tenha na cabeça o aspecto da receitinha, você vai entender que se a tinta está muito dura, você vai colocar o quê? Mais médium. Ah, Andressa, ficou líquida demais. Coloca mais tinta. Às vezes o que vai acontecer no início é esse ajuste. Você, às vezes, manipular um pouco mais de tinta do que o normal, até você acostumar com essa mistura. Tá fazendo sentido, gente? Sim? Deixa eu ir olhando aqui. Se alguém tiver mais alguma pergunta aí sobre esse ponto, tem como reaproveitar, eu já falei, né, Rita? Existe proporção de quantidade de tinta versus tamanho da tela. Eu vou mandar no grupo. Eu acho essa é uma pergunta que ela é assim. Eu já até vi umas calculadoras, entendeu? Para você calcular a quantidade de tinta. Ela é uma pergunta assim, eu acho ela até uma pergunta difícil, porque assim, vai depender da quantidade de tinta que você quer colocar na tela para fazer efeito. Vamos supor, quando eu vou usar uma tela com efeito com um secador. O secador eu preciso colocar muito mais volume de tinta. Então, às vezes eu preciso. O que que acontece? Alguém testou aí e falou assim:
primeiro que espirrou muita tinta, né? E às vezes não está acostumado ali com o secador, né? E às vezes assusta, porque é aquele negócio assim, você não sabe o que vai virar. É, então, mas o secador, por exemplo, você precisa às vezes fazer uma base que não necessariamente precisa ser branca, mas de uma tinta com mais volume. Nas próximas aulas eu vou mostrar para vocês. Então, você precisa fazer mais volume. Então, fica difícil falar dessa quantidade, porque vai de efeito também, Marijô, porque às vezes você pintou, mas ficou uma tela muito. Por exemplo, essa aqui. Não, mas essa até que deu bastante célula nessa parte aqui. Mas às vezes tem umas que às vezes fica bem escorrida. E aí tem uma ponta que você não gostou do escorrido. Aí você pode fazer o quê? Colocar um pouco mais de tinta na parte que você não gostou, entendeu? Então, assim, não tem como meio que te falar exatamente a quantidade, porque vai depender dos efeitos que você quer colocar. A Rita está usando medidor, assinatura do artista. Eu adoro esse conceito, sabe? Cada vez mais, gente, eu quero desenvolver com vocês esse processo do seu conceito. Eu acho que assim, a arte, ela é muito desse lugar, por mais que eu sei que a gente fica com o desejo assim de olhar os vídeos do YouTube, eu quero fazer aqueles vídeos, mas o que que você quer expressar? Eu vou pegar o caso, por exemplo, da Vivi, eu estava conversando com ela, né, Vivi? Então vou compartilhar aqui só um pouco. Ela me contando um pouco da história dela. Então, assim, logo quando eu vejo a história dela, a questão da maternidade, que a pintura entra nesse lugar, de ter um tempo para ela, de pintar. Então, assim, ela vai pintar às vezes isso, entendeu? Às vezes esse momento. Então é importante, às vezes, a gente olhar os efeitos, mas o que eu quero contar com a minha história, eu quero contar o meu momento de vida. Alguém já pensou sobre isso? Por que que está fazendo esse curso? Por que que está pintando? Tem alguém que quer compartilhar aí enquanto eu vou olhando as perguntas aqui? Oi, Andressa. Oi, Ruth, É a Ruth. Tudo bem? tudo bem? Tudo bem. Como eu já compartilhei um pouquinho, eu já faço, já trabalho com arte, mas meu trabalho é de muito detalhe, eu faço mandalas intuitivas e tal. É um trabalho que eu passo muito tempo ali e eu entendi nesse momento que eu preciso um pouco mais de fluidez. E é interessante porque às vezes ela vem para trazer esse equilíbrio, né, Ruth? Então, às vezes é esse equilíbrio da vida que eu tenho no dia a dia. Algumas às vezes trabalha, faz outro tipo de trabalho. Então, às vezes ela vem, porque, por exemplo, quem trabalha com mandala, né? Eu tenho uma aluna da mentoria também que ela trabalha com mandala, então às vezes vem. Agora eu estava até pensando, conversando com ela esses dias, será que eu posso agora misturar a técnica? Eu posso trazer a arte fluida, algum conceito da mandala e unificar esse processo. Então é importante a gente ir abrindo esses horizontes, né? Que mais de perguntas, gente? Para eu poder seguir aqui. Eu fiz duas aí no chatzinho. Ai, às vezes passou, A, eu não consegui ver. Pode é mostrar a, a te- textura do é a, médium. te- é a textura do médium, né? Que se a tinta for mais rala ou mais grossa, a gente vendo, acho que a textura que fica, talvez a gente consiga. Ó, lembra que eu vou mostrar a textura, mas é importante, lembra que materiais vai influenciar nesse processo, tá? Ó. Está vendo que ele precisa? Aí eu vi que alguém comentou assim: esses dias eu pintei, e às vezes ficou tipo uns groovezinho, né? Então, às vezes ficam uns pedacinhos assim. São dois pontos que é importante. Depois que pintou, aqui no meu caso, gente, eu moro numa chácara, né? Então, assim, tem muito inseto. Eu pinto, no outro dia, a primeira coisa, eu saio da cama e eu vou correndo pro meu quadro que eu pintei, porque vou acordar lá, vai ter uns 3, 4 mosquitos, aí eu tenho que ir com a pinça e catando os mosquitos, porque eles ficam fazendo efeito lá, arrastando a tinta na tela. Então, mosquito pode ser que aconteça, e às vezes, quando você vira aqui no fundinho da tela, da tinta, às vezes você não misturou direito, e quando você joga, o volume você não percebe, mas na hora que seca, às vezes ficam uns pedacinhos. Ali é só você ir tirar. Se a tinta não secou na totalidade, pega uma pinça com o próprio dedo, ou com um cabinho do pincel também, assim, a pontinha, você consegue vir
e tirar. É super, super tranquilo, tá? Mas lembra que a textura é sempre. Esse pincel é muito fino, não vai dar para. Olha, mas é essa textura meio que um leite mais grossinho. Ela não chega a ser a mesma textura da tinta depois do medium, né? Que fica Não, não, porque a tinta ela tem uma densidade um pouco, maior, né? dependendo da tinta, né? Dependendo, se você pega uma tinta, vou fazer uma mistura aqui para vocês. Dependendo da tinta, pode ser que ela fique um pouquinho mais grossa, né? Então aí vai ter uma diferença um pouquinho. Ó, essa aqui, ó, por exemplo, é uma tinta que ela tá bem fluidazinha já no natural, porque eu comprei ela acho que semana passada. Ela tá uma tinta bem mais tranquila, eu fechei ela direitinho. Então, deixa eu pegar agora essa aqui. Eu acho que essa aqui, deixa eu ver se essa aqui tá. Olha, essa aqui já, por exemplo, ela tá um pouco mais, tá vendo? Você olha pela tampa, a tampa já endureceu. Aí pode ser que esses pedacinhos aqui, olha aqui, ó, pode ser que às vezes isso entre esses fiapinhos assim, ó, entre e você nem vê. Aí não mistura, às vezes faz na pressa, não mistura direito, não fica bom. Então, eu coloquei aqui uma vez de tinta e vou dobrar aqui mais ou menos com o médio, tá? Aqui eu já olhei, gente, eu já vi que a tinta pode colocar um pouquinho de tinta, mas bem pouquinho mesmo. É muito importante que vocês façam equalização das tintas entre si, tá? Às vezes você entender por que que eu falo que você precisa praticar? Porque tá vendo que olha o tanto de variável, tem gente que fala assim: ah, não, mas você pega a tinta e joga na tela. Não, a gente falou de textura da tinta, tempo dela aberto ou não. Se ela for cintilante, ela vai ser de um jeito, se ela for fosca, ela vai ser de outro. Entendeu? Então tem vários quesitos. E aqui, por exemplo, o lance quando você for misturar a próxima, olha, igual esse roxo aqui. Esse roxo aqui já é um roxinho cintilante. Acho que esse é cintilante mesmo. É. Esse cintilante aqui, ele já estava aqui. Aí o que que é importante? Deixa eu misturar, peraí. Mistura, sente a mão. Opa, deixa eu ver como que tá minha mão. Ah, minha mão tá, ó. Aqui eu já sei, eu misturei, eu estou vendo que a cintilante está um pouquinho mais pesada. Quem que conseguiu perceber essa questão da mão? Da diferença? Alguém já conseguiu sentir isso? Que tem diferença? Ruth, conseguiu? Alguém mais? Que às vezes a mão ela fica um pouquinho diferente nesse processo. Aqui eu vou pegar, por exemplo, essas duas cores, e aí de início, gente, igual eu falei para vocês, se você ficar muito preso na cor desse processo, e aqui vocês estão vendo que é mesa bem de artista mesmo, viu, gente? Eu sou uma pessoa assim normalmente organizada, mas na hora que eu vou pintar, não tem lógica. Não sei, tem dia que nem eu sei o que que eu arrumo. Vira, eu falo que é um caos, mas dá certo, ó. Porque aí eu começo a misturar a tinta, eu não sei se acontece isso com vocês. Eu começo a misturar a tinta e o negócio vai virando tinta para tudo quanto é lado. Isso quando eu não bato nos potes, a tinta cai no chão. Aqui eu peguei agora essa que é cintilante. Eu vou fazer nesse tijolinho aqui para vocês verem. Então, o que que é importante? Olha, eu vou só recapitular antes. Então, a gente falou sobre materiais, a gente falou sobre a superfície, a gente falou sobre a tinta, a gente falou a mistura do médio, 2 para 1. Depois, quando você vai para a tinta, você coloca uma vez de tinta, dobra isso com a mistura do médio, lembrando sempre do aspecto da tinta, se ela for uma tinta um pouco mais dura ou não, e aí tentar trazer ao máximo que as tintas que você escolher, que elas fiquem numa densidade próxima, que ela fica numa densidade mais fluida, tá?
Nas aulas de amanhã, eu vou liberar para vocês basicamente três técnicas: derramamento direto, que é esse processo, você simplesmente jogar, e aí você tem que lembrar que sempre tem uma interferência. A altura que você joga, a forma se você joga num processo, deixa eu virar para cá que fica melhor. Se você joga num processo, por exemplo, ó, se eu jogar zigue-zague, vai dar um efeito. Se eu for fazendo poça na sequência, isso é um derramamento direto. Você não precisa ter um nível de complexidade nesse. Ah, como que eu faço se você está com dificuldade? Começa por esse processo, que ele é mais simples. Aqui eu já vi que abriu bolha. Tinta cintilante, principalmente, gente, é fato. Todo mundo já está com maçarico? Ou tem alguém ainda que não está com maçarico? Eu bater aqui, eu joguei a primeira vez, principalmente como eu joguei um branco que é cintilante, vocês vão ver que o branco cintilante, ele dá um pouco mais de bolha, tá? Aqui, à medida que eu já fui atacando o maçarico, aqui na câmera, eu acho que não sei se vai dar para ver, porque, nossa, os efeitos fica. Mas depois eu tiro, eu mando o vídeo para vocês lá no grupo. À medida que eu passo o maçarico, principalmente na tinta cintilante, a célula vai abrindo. Então aqui eu estou fazendo o quê? Um derramamento super simples. É bem, bem simples mesmo. Então pode ser a altura vai influenciar nesse processo. Então um derramamento simples, é um derramamento realmente direto. Ah, Andressa, eu quero fazer um derramamento igual eu vejo lá nos vídeos do YouTube, não sei o quê, que é o derramamento sujo. Derramamento sujo é um muito convencional. Eu fazer o quê? Uma sequência. Lembrando sempre que a tinta que você coloca primeiro, ela vai sobressair nesse processo, ela vai ficar por cima. Ah, Andressa, eu posso fazer um derramamento sujo no copo e virar de uma vez. Você vai ver que você vai ter um efeito. Se você fizer o derramamento sujo e jogar ele em zigue-zague, ele vai ter outro efeito. Esse efeito aqui, gente, olha, ele é ótimo, principalmente quando tem cintilante envolvido. Nossa, eu acho que eu esqueci de colocar, fato, a proteção por baixo, viu, gente? A professora está aqui falando e ela mesma esqueceu. Aqui já começa a dar o efeito. Olha, aqui já tem célula, já tem um monte de célula. Então, tá vendo, Vivi, que as células vão surgir em virtude de tinta, em virtude da forma como você joga, surge, e os recursos que você utiliza, que pode ser maçarico. Maçarico, ele é indispensável. Ah, Andressa, mas não quer. Não, o maçarico, se você não fizer, não tiver ele, ele não vai dar, você vai ficar com a tela cheia de bolha. Eu particularmente já fiz. Eu não gosto quando ela fica com as bolinhas, não, que é bolha de ar, tá? Para quem não, às vezes não sabe, ela dá uma bolinha de ar. Mas aqui, ó, tá vendo que já deu, ela já apareceu? Vou mostrar assim, ó, mais de perto. Acho que agora ficou melhor para vocês verem. Olha, já abriu. Mas por quê? Porque eu usei a tinta cintilante, eu usei o maçarico e eu usei também a forma de jogar. O copo sujo, quando você faz essa virada e puxa ele, você deixa ele um pouquinho em cima da tela e puxa. Ela faz efeito também. E às vezes esse restinho, normalmente às vezes eu uso para poder fazer um acabamento. Olha, aqui, por exemplo, eu já joguei, e aí você já joga fazendo às vezes zigue-zague. Aí ela já dá um outro efeito nesse processo, ó. Aqui a bolhazinha que você precisa estourar com o maçarico. Sobre o aspecto de cobertura, Andressa, eu preciso cobrir a tela toda? Não tem essa obrigatoriedade. É a sua arte nesse processo. Então, não tem obrigatoriedade de você
cobrir 100%, que eu preciso só fazer em tela. Gente, como artista, vocês não vão me ver eu falando isso, porque é realmente assim, não tem, né? Não tem essa obrigatoriedade. Eu já tive alunas na oficina que pintou metade, às vezes, da tela e deixou sobrando. E a arte dela era essa, entendeu? Então é por isso que eu falei, quando você vai conectando com a sua história, com o porquê que você deseja criar. Esses dias eu estava escrevendo um texto e eu estava entendendo, assim, pensando, né? Nossa, por que que eu ensino, né? Por que que eu realmente estou dando aula? Muitas pessoas vão ensinar para vocês o como fazer. O como fazer, gente, você pode pegar uma receita e fazer ela. Agora, o porquê que você realmente vai fazer, essa é a minha missão aqui. Eu te fazer pensar. Ah, Andressa, eu estou pintando. Teve uma pessoa que me procurou no Instagram e ela falou assim para mim, Andressa, eu quero realmente pintar. Eu não vou lembrar, às vezes até entrou e eu não lembro. Eu quero pintar porque a minha mãe pintava, a minha mãe faleceu, tem mais ou menos um mês, e aí eu estou nesse processo do luto. Então, assim, eu quero pintar, esse é meu porquê. O meu papel aqui, gente, é poder fazer vocês pensar nesse aspecto, por que que eu estou realmente fazendo esse processo da pintura, entendeu? Olha, Rita, eu comecei de curiosidade para poder relaxar, mas eu estou apaixonada. Então, a Gislene, eu também estou em um processo de construção da minha expressão, como mulher, força e sensibilidade. Ai, que lindo, Gislene, que lindo, 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 lindo. Se jogando mais alto dá mais bolhas. Não, eu nunca observei essa correlação, não, Gislene, nesse aspecto de jogar um pouco mais alto. E a bolha é relativa, você sabe por quê? Porque olha só, eu passei aqui o maçarico e mesmo assim ela voltou a ter um pouco de bolha, entendeu? Então ela pode ter um pouco de bolha, às vezes, assim, no processo de secagem. Por isso que eu recomendo que você fique ali uma etapa namorando a sua criação. Tá ali fazendo, por mais que ela tá pronta, fica ali um tempinho namorando, vê se gostou. Ah, acho que posso fazer um detalhezinho. E aí você pode usar, às vezes, um palitinho de churrasco, pegar um pouquinho mais de tinta, fazer um fiozinho, permitir a sua mão realmente ir movimentando um pouco mais. É, eu vou disponibilizar nas aulas, então, basicamente três técnicas de amanhã: derramamento sujo, tá? Que é a misturinha do copo, derramamento direto. Então, você faz o derramamento super direto, simples, e aí vai realmente movimentando a tela. Quanto mais você movimentar a tela, mais escorrida ela vai ficar. Por que que eu falo das telas menores? Porque a tela menor, você começa a relacionar com os efeitos. À medida que você aumenta a tela, gente, quando faço uma tela de 3 metros, eu termino, eu tô suando assim, ó, pingando, entendeu? Por quê? Porque eu preciso movimento a tela de um lado, movimento do outro. Se eu ficar mexendo a tela demais, ela vai fazer muito que ela vai ficar muito escorrida. E aí vocês já observaram que fica aquela tela, aí mistura as tintas demais, e aí você perde efeito. Então o lance de vocês é igual o jogador de futebol, é a gente saber várias formas de jogar. Tem gente que não faz lá, às vezes faz um carrinho. Então, assim, a pessoa precisa ter esses recursos. Seja aqui eu já mexi, não quero perder esse efeito. Então eu vou fazer só um derramamento sujo ali no canto, jogando. Depois vou vir com a espátula, às vezes tirando um pouco do excesso, porque senão vai, às vezes fica pesado no centro, entendeu? Às vezes a tela fica um pouco mais pesada. Por isso precisa ir praticando. Nas aulas que eu vou disponibilizar amanhã, então é derramamento sujo, derramamento direto e utilizar também a espátula como recurso, tá? Essas três primeiras para vocês realmente ir lá praticar, faz, testa, vê se deu certo, não deu. Aí na semana que vem a gente vem e aí eu vou incrementando mais detalhes nesse processo. Porque aí tem maçarico, tem spray, maçarico não, perdão.
maçarico que eu já falei, né? Mas tem o aspecto do secador, o efeito com a espátula. Você pode usar o spray mesmo, aí que é um solvente, ele também faz efeito, são essas possibilidades. Mas começa, gente, começa, sabe? Sem ficar presa demais na técnica. É importante você ter uma hora de teste, mas a Ruth, que eu sei que já está criando, né, nesse processo como artista, não é importante você ir, mas realmente você não ficar presa. Se você prender ali, não, tem que dar esse efeito. Nossa, gente, daqui a pouco pintar vira um sofrimento. E é o contrafluxo que a gente está criando aqui. A gente está criando esse lugar, que eu posso ser um pouco mais livre, fazer, tem dia que gostar. Eu continuo fazendo, igual eu falei, comecei a aula falando isso para vocês. Eu continuo, tem hora fazendo e não gostando. Tem hora que eu amo loucamente. Por quê? Porque isso diz muito também do meu estado emocional. Perguntas. Pode abrir aí, quem quer, posso usar em superfície de acrílico? Não entendi, Neuza. Você quer abrir o microfone aí? Gislene, ótimo. Eu peguei uma tela pequena e fiz um monte de teste, um em cima do outro. Excelente, excelente. Olha, muito boa isso. Coloca, ó, faz o derramamento direto. Vê como que fica. Derramamento sujo. Amplia a altura. Às vezes faz pertinho da tela, longe da tela. Faz essa variação. Gente, tem um que é esse de virar o copo direto. Eu não sei quem já fez. Quem já virou o copo direto? Alguém? Não? Ninguém? Olha, então essa vai duas tarefas de casa, viu? Vamos ter duas tarefinhas de casa. É. Gislaine, é ótimo. Eu falo que é essa que a gente vai desprendendo desse processo. Duas tarefas de casa a gente vai ter aqui para a gente encerrar o nosso encontro, que eu preciso partir rumo a São Paulo, já já. Duas tarefas, então. Praticar, né, gente? Mas é praticar fazendo o quê? Derramamento sujo. Vou fazer de novo aqui. Deixa eu pegar um copinho aqui. Escolhe. Eu falo três porque eu sei que desse efeito vai sair mais. Escolhe umas três cores. Não vai fazer igual eu, não. Manda o arco-íris lá e depois vai ficar marrom. Escolhe umas três cores e derrama no copo. Olha, tá vendo? O copo aqui, eu coloco ele meio tombadinho. Lá nas aulas do curso eu falo também. Aí você repete. Não precisa encher necessariamente, não, porque aí depende da sua superfície que você está fazendo. Mas às vezes assim, enche um pouco bem e depois você vai fazer aquela viradinha aqui. Aqui eu vou fazer a metade, mais ou menos. Você vai virar direto, ó, assim, e puxar. Ai, socorro, peraí. E aí você vai puxar. Faz essa. Mas assim, se tiver com medo, vai com medo. Ou não tô nem aí, vai nesse lugar de se soltar. Essa é a primeira tarefa do copo sujo. Beleza? Vocês vão fazer? Depois gente, vocês tiram a foto e me manda vocês fazendo isso, viu? Que eu quero ver. Quem quiser fazer vídeo também, fazer vídeo desse processo, que eu acho que o vídeo é bem interessante. Quem ficar assim apreensivo, se quiser fazer o vídeo, até para eu poder ver o aspecto do comportamento de vocês, da relação com o corpo também. Deixa eu fazer um videozinho nosso aqui antes que eu esqueça, né? Para a gente postar lá no Instagram. Então faz esse copo virando e a segunda atividade para a gente até a semana que vem, né? Então vocês vão ter uma semaninha aí de prática. Você vai escolher uma memória que te faz remeter a algo muito especial, tá?
Mas assim, eu quero que vocês sintam isso, não sente, não deixa, não, a memória que venha do coração. Não só uma memória assim que às vezes, é porque eu acho que foi. Não. Leva ali 2 dias, sente, pensa um pouco, uma memória que você gosta. E depois você vai pintar mentalizando essa memória, para a gente ver o que, que vai sair desse processo. Mas faz uma preparação. Lembra que eu acho que a Simone, não sei se a Simone está aí hoje, ela falou assim: gosto muito desse aspecto, como você traz o ritual. Gente, a pintura, para mim, ela é um grande ritual. Então, assim, quando eu estou aqui, eu estou com incenso aqui, eu já fui acalmando, antes de entrar, eu paro aqui, fico respirando. Cria o seu ritual. O seu ritual não precisa ser igual ao meu, entendeu? Acha os seus elementos, acha como você prepara esse processo. E aí você pinta essa sua memória. Pode ser uma memória, às vezes, da infância, de algo que você fazia na infância, às vezes colocando uma música, algo nesse estilo. Pode ser? Combinado? Última pergunta aí para a gente encerrar esse encontro de hoje. Alguém tem mais uma? Deixa eu ver aqui nos comentários. Olha, Rita, eu já fiz, só não virei o copo de uma vez. Faz depois essa virando de uma vez. A meninada então vai adorar, viu, Rita? Na hora que você colocar os meninos aí para fazer, os meninos são o que mais gosta nesse processo. Alguém quer fazer mais uma pergunta? Quer contribuir aí com o nosso processo, com a nossa criação? A última pergunta, estava até no chat, alguém perguntou do médium que a gente compra pronto, né? É bom? Existe essa opção. Por exemplo, a Lilian, que é a minha aluna lá dos Estados Unidos, ela, por exemplo, lá nos Estados Unidos, como a técnica é muito difundida, e até no módulo 1 eu falo sobre o aspecto dos nomes da técnica, né? Então, assim, o que que acontece? Lá nos Estados Unidos, ela já compra até a tinta já preparada, entendeu? O lance, às vezes, é você olhar o aspecto de precificação. Se você já comprar o médio pronto, na época que eu comecei, eu achava ele numa quantidade muito pequena. Uhum. E aí, para você, à medida que você vai aumentando, porque vai ser natural o desejo de vocês de aumentar a superfície. Então, às vezes, os quadrinhos que vocês estão fazendo, à medida que vai nesse processo, porque você vai querendo ver mais efeito, ver mais movimento. Às vezes eu crio um quadro menorzinho, ele tem efeito, mas eu crio muito rápido, entendeu? Eu falo que a tela grande ela é realmente o paraíso. No segundo semestre, depois eu vou compartilhar com vocês, eu vou fazer um evento presencial, mas aí é para a gente ir para a prática de telas grandes, entendeu? Para você realmente observar, porque eu não pinto mais desse lugar aqui assim, ó, tá vendo? Olha meu braço. Não, eu vou pintar uma tela grande, eu preciso, tem hora que eu tô assim, ó, em cima da tela. Mas aí eu preciso já ir liberando o meu corpo para ele ficar um pouco mais livre. E aí vocês vão perceber que entender esse comportamento da mão desse exercício que eu estou propondo para vocês é essencial. Porque quando você está numa tela grande, você está na metade dela, gente, não dá para você ficar pensando muito, não. Porque se o clima estiver seco, às vezes você já começa a ver a tinta secando um pouquinho. Então, é como eu também não apavoro nesse processo de criação, tá? Se achar que vale a pena o aspecto da precificação, é bom testar, tá? Eu sei que em custo, esse formato hoje aqui, ele atende para volume bem, viu? Quem mais? Marijô, diga, meu amor. Eu vi algumas pessoas falando que tem que, para fazer o médium, usar água mineral. Mas nas nossas conversas você não falou nenhuma vez que tinha que ser mineral, né? Ah, não, vamos cuidar do planeta, né? Vamos pensar aí no planeta, a gente ficar comprando água mineral aí, garrafa, desperdiçando, né? Eu sempre tenho esse aspecto de meu papel como artista estar envolvido na narrativa consciência, né? Então, eu, por exemplo, eu vou entregar a obra quando eu entrego pessoalmente, eu faço questão de pegar as embalagens de volta dos meus clientes. Se eu tenho a liberdade de pedir, eu falo, eu posso levar a cantoneira aqui, ó.
posso levar o papel, o plástico bolha, porque tem esse aspecto de material, né? De pensando, eu vou ficar jogando esse tanto de material, né? E aí a água é água, né? Então, eu na época também eu já vi essa história aí, mas não. Eu também pensei nesse mesmo lado seu, que eu É, tenho essa coisa mesmo da sustentabilidade, né? Até um aham. eu acho que em alguns momentos é um defeito que eu fico preocupada com o tanto de tinta, mas sem saber, por conta de não saber a proporção. Então, eu tenho medo de fazer muito pouco ou demais e ficar sobrando, e Não, mas você agora vai você já está com sobrar, a você guarda. receitinha, ó. Você está com a receitinha de quem já testou muito, garantida. Agora é só praticar, sobrou. Você pega ali um potinho, pode ser pote de vidro, tampa, fecha, veda bem e depois você reaproveita. Inclusive, quando sobra em volta da tela, até isso eu reaproveito para, às vezes, outra tela menorzinha que eu tenho para fazer. Tá bom, gente? É isso, meus amores. Vou lá que eu tô indo para São Paulo agora, tá? Agradeço demais a presença de vocês. Até amanhã eu disponibilizo a aula, vou subir ela. E assim que disponibilizar o módulo 3, vocês vão receber também a notificação, tá? Eu sou muito grata à escolha, à decisão de vocês por ser essa guia mesmo nessa jornada criativa. Estou muito feliz e eu quero que cada vez mais vocês expandam a criação, que o sucesso de vocês é o meu. Eu estou super comprometida com esse processo, tá bom? Beijos, bom descanso. Bebe muita água aí, viu? Na hora de dormir. Tchau, gente. Beijo.